Estava surgindo no Brasil uma discussão em relação ao homeschooling, né? A educação em casa. E, de repente, aparece a pandemia e os pais se veem nesse dilema. Eu não sou um educador, o que eu estou fazendo aqui com essa criança? A Lia falou muito bem, eu não sou professora, eu sou mãe. Então, acho que também pode ser um bom momento, a gente já falou muito das desigualdades, do que isso implica. O Karnal fez várias observações muito pertinentes, mas eu acho que pode ser um momento propício, tentando tirar algo bom dele, para que os pais tenham esse exercício de humildade mesmo, de valorização do trabalho do professor. Quer dizer, embora a gente possa olhar para a escola e algumas pessoas sentiram falta, como o Karnal disse, da escola como creche, o professor está ali e se qualifica para estar ali, para conseguir, de fato, educar o seu filho. Não é a mesma coisa que se você estivesse em casa com uma criança e decidisse ensinar para ele aquilo que você sabe. Então, acho que muitas vezes a gente tem a vulgarização do professor no Brasil, o professor não é valorizado. Então, talvez seja um bom momento para a gente tirar algo de positivo dessa pandemia, que é olhar para o professor com a deferência que ele merece. Que esse ensino agora à distância, ele não é um ensino à distância, né? É um ensino remoto, que eles têm até uma diferenciação do nome. Esse ensino remoto hoje, ele é a pior propaganda para o ensino à distância, o homeschooling, porque não tem nada a ver, na verdade, né? As pessoas não estão preparadas para isso, não escolheram isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante e que me toca nesse momento é que eu estou questionando muito o ensino conteudista, a parte do, a matemática, o português, a ciência, como disse o Clóvis de Barros Filho numa entrevista que a gente fez com ele, as organelas citoplasmáticas, a fórmula de Bhaskara. De Krebs? Não é o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Nossa, eu nem lembrava disso. Me perguntando assim, a escola tem um papel também de ensinar a socializar, Sim. de ensinar ética, de ensinar a viver no mundo coletivamente, a ser paciente, a ser organizado, né? Tem um monte de outras coisas que são fundamentais e que eu acho que são sim papel da escola e que a gente minimiza um pouco. A gente fica muito em cima do conteúdo, do que está sendo passado, se aprendeu, se não aprendeu, ainda tem o vestibular, né, que se a pessoa não passa no vestibular, então tem que saber todas aquelas coisas. E eu tenho me questionado, falo, nossa, a gente tem que valorizar a escola, mas muito por esse ensino que a gente não está dando, que a gente não está valorizando, né? Então, eu acho fundamental a gente parar para pensar um pouco e, quem sabe, voltar para o nosso novo normal, né, esse novo normal, e ter isso em vista, assim, porque ainda mais com esse mundo polarizado, a gente precisa aprender a conviver com o outro, respeitar o diferente, tá muito complicado, né? E eu acho que a escola vai ser fundamental para isso. Não só o conteúdo, mas pensar novas formas de ensino, falar sobre cidadania e estimular a reflexão, né, Karnal? Nós tivemos uma experiência histórica que as pessoas se esquecem. Em 1759, o Marquês de Pombal extinguiu a Companhia de Jesus no Brasil e em Portugal. E esse período em história da educação brasileira é chamado de anarquia oficial do ensino. Não que os jesuítas fossem talvez perfeitos, mas eram os únicos educadores da colônia. Resultado, nós tivemos pelo menos 50 anos de atraso na própria constituição da elite colonial, porque nem se falava em ensino para todo mundo, em função dessa interferência do Estado, que nunca foi bom em estabelecer diretrizes estratégicas para a educação. Então, decisões que têm que ser rápidas, como suspender o Enem, não são. Decisões que têm que ser pensadas, como manter a escola como prioridade para funcionar, não são pensadas. Na verdade, faltam pessoas que pensem em educação em um plano macro, em um plano além de pagar professores ou de manutenção de escolas, porque nem isso também está muito bom. Mas é um desafio muito grande. Uma outra coisa que as pessoas se esquecem, a escola ajuda na imunidade das crianças. Quando uma criança entra na escola, ela passa a ter perebas que ela não tinha em casa, porque a casa é um ambiente biologicamente mais protegido, né? Então, ajuda na imunidade das crianças. Não temos homeschooling, ele é proibido no Brasil. Enquanto o Supremo se decidiu sobre isso, o homeschooling significaria os pais educando oficialmente e emitindo, com autorização, emitindo em associação com o Estado, diplomas. Isso não existe no Brasil, é proibido. Temos uma tentativa de ensino à distância, que pegou todos de surpresa, é muito complicado e ajudaria se o Estado ajudasse. O Estado não está ajudando. Então, isso piora uma situação que já seria tensa. E sabe o que é interessante? O Karnal está falando dessas políticas macro, a gente falando muito de preocupação com a educação, citamos o Enem, a gente precisa pensar também no Fundeb. Porque quando a gente estava discutindo
o novo plano, então, como que a gente vai manter o Fundeb, o governo atravessa uma proposta intempestiva, tenta pegar uma parte do Fundeb para custear o Renda Brasil, para tentar fugir do teto de gastos. Então, e aí, quando se fala em educação, que é uma política que faz efeito no longo prazo, e, portanto, para quem está numa política eleitoreira não é tão interessante, melhor você investir em alguma coisa que produza resultados rápidos. A gente fala muito em educação, a educação parece um consenso, mas será que, de fato, a gente olha para a educação como prioridade? Nem todo mundo vai entender, Gabriela, mas esse ano a Torre de Pisa vai cair. Nem todo mundo vai entender.